João, eu não sei mais se eu sei fazer isso, sabe? Porque a gente passou 2 semanas sem gravar. Tipo assim, teoricamente a gente tá gravando 3 semanas depois da última vez que a gente gravou. 3 semanas e uns dias, porque acho que a gente não grava terça normalmente. Mas enfim, essa semana a gente vai falar de Anatomia de uma Queda, que é um filme que eu acho que muita gente não vai ter visto. Eu acho que muita gente não vai ver, eu não acho que ele vai, tipo assim, ser um filme popular assim e tal. Ainda porque eu não acho que ele vai ganhar nada no Oscar, né? Por mais que ele vá ser indicado. Então a gente vai falar dele. Acho que o nome é bem autoexplicativo. Aqui quem fala é o Guido. Aí do outro lado a gente tem o João. Olá, Energizado. eu tô doente. Então pronto, então é isso de introdução. Aí o que a gente tá bebendo? O que tu trouxe hoje? Macho, eu não devia estar bebendo nada. Eu vou ser sincero que eu estou aqui de ofício, não de diversão. Eu voltei de viagem e aí eu voltei baqueado, né? Mas enfim, faz parte. Pelo menos eu fiquei mal na volta, não durante a viagem. Justo. Aí eu pensei, bom, eu tenho que pelo menos levar alguma coisa pra me agradar. Aí eu trouxe um Glenmorangier de ex-barril xerez. Eu não faço Envelhecido ideia em de ex-barril nada que tu falou. xerez. Tu falou um bocado de coisa e eu não faço ideia do que seja nada. Tá. É, Glenmorangier é o nome do whisky, certo? Hum. Aí, esse whisky, ele foi envelhecido em um barrinho que costumava ser usado pra envelhecer vinho. Então, o barril tem sabor de vinho, sacou? Entendi. Aí, como você pegou um whisky, que é uma bebida forte, que tem aquele gosto assim meio, Eu acho que eu meio já vi. gostoso, Na minha eu estranha essa acho que história de talvez eu já ser. tenha dado ele É, pra tu degustar, porque tu já veio aqui em casa e tal. Enfim, a ideia é que ele deixa o uísque com um sabor mais leve, né? Porque pega um sabor do vinho, que é de sim. qualquer forma. Aí eu trouxe ele pra eu poder pelo menos falar, pensei, tipo, faz tempo que eu não bebo. É um uísque bom, sabe? Aí. Faz tempo que eu não gravo. Não, é verdade, tipo, tempo que eu não bebo, não, porque não faz tempo que eu não bebo. Faz tempo que eu não bebo durante a gravação. Justo. E é Hum, bom? Eu acho muito saboroso, porque foi o primeiro whisky que eu tomei que ele foi envelhecido em barril de Viu? xerez, né? De vinho xerez. Hum, E isso dá um sabor muito característico pro whisky, sabe? É tipo, entendi. quem bebe whisky, gostando ou não gostando, bebe uma coisa muito diferente do que quando você pega um whisky que foi feito nesse barril. Um dia eu provo. O negócio, eu comprei eu voltando de viagem, né? Hum. Como se faz quando você tá voltando pelo aeroporto, na migração, sempre tem um duty free. Quem estiver ouvindo, fica aqui o meu conselho de evite comprar coisas no duty free, porque elas geralmente são mais caras do que se você comprar lá fora ou do que se você comprar aqui. Porém, quando eu estava indo embora do duty free, eu encontrei uma pérola. Eu encontrei o Wild Turkey 101 por R$ 130. É tipo, era US$ 35, né? Aí multiplicando dá 130, pouco mais de R$ 130. Sim. E aí eu pensei, tá barato. E aí eu comprei. Pois é. Eu não lembro de ter visto ele sendo vendido aqui em Fortaleza, sabe? Por isso que eu também comprei. Uhum. Também tem isso. Hum, É. Mas só deixando aqui o meu amor pelo Wild Turkey, porque eu acho que é um whisky muito bom. Justo. É gostoso. Eu não trouxe uma bebida muito elaborada, mas eu tenho uma história. Eu fui no supermercado ontem pra comprar a bebida que ia ser hoje, porque eu ia fazer o que hoje? Eu ia fazer um Negroni, certo? Então eu precisava comprar Campari, porque é gin, Campari e vermute. Pelo menos é a receita que eu vi. E aí, tipo assim, eu ia seguir com isso. Sendo que eu cheguei no supermercado e, tipo assim, indo comprar o Campari, focado na tarefa. E aí tinha. Pareceu, tipo assim, umas Blue Moon, tipo, uma em cima da outra. Eles estavam, tipo assim, o pack de 12 tava por US$ 5. cinco Caralho. dólares. Aí eu fiquei assim, cara, não vou. Isso é um sinal pra eu comprar a Blue Moon. Aí eu comprei Blue É isso Moon e eu tô mesmo. bebendo ela aqui. Também é uma boa por causa que eu não bebi ela esse ano ainda. Então, tipo assim, eu tô. Pra mim, esse ano é um padrão novo. Eu tô tentando não repetir esse ano. Mas tu colocou um pedacinho de laranja nela? Tem que colocar. Não, porque não tem laranja aqui. Ah, vacilo. Mas sabe que eu acho que eu Cara, acho que isso afeta mais quando é draft do que quando é na garrafa. Porque assim, o, não. o draft eu já acho mais gostoso, assim, padrão. Sempre é. O chopp de É, o Blue Moon, chopp né? de Blue Moon. Não, outra coisa. É o seguinte.
falando, já que a gente tá falando de cerveja, eu bebi muita Guinness nessas últimas 2 semanas. Porque não tem aqui em Fortaleza, entendeu? Não tem. Não sei se tem em São Paulo, mas não tem aqui. Justo. Então toda vez que eu vou pra algum lugar que tem, eu aproveito pra estocar pro resto do ano todinho. Tu enjoa, né? Tu come Aí eu até passei. enjoar. Eu literalmente enjoei, cara. No último dia que eu tava bebendo Guinness, eu tomei um e falei, não, vou trocar. Enfim. Bom, é isso aí. Só pra puxar aqui um laço inesperado, que eu acho que talvez tu não tenha percebido também. O João viajou pra França, né? E aí a gente tá fazendo um filme francês, olha só. Que coisa. Cara, eu queria muito ter comprado um Hennessy, que é um conhaque, pra Por quê? poder fazer durante esse filme. Ah, Porque tá. conhaque é francês. Ah, Eu inclusive aprendi isso na França, que eu fui pedir um conhaque francês, e aí o cara olhou pra mim e falou, isso é um pleonasmo. ô louco. Mas enfim. Pois é, eu queria ter comprado o conhaque pra poder trazer. Só que como eu tô mal, aí eu fiquei meio assim. Aí eu fiquei Então meio a assim, gente vou vai tomar, ter que vou tomar depois. um whisky, já que eu tô mal. É porque bateu uma preguiça, sabe, de ir. Eu tava assistindo Avatar da Netflix e Eu estou assisti o primeiro episódio. achando ruim, Isso aí é pra outro momento. mas. Eu destilo mais o ódio quando for pro episódio mesmo, porque. Dito isso, qual é a sinopse do filme, João? A sinopse do filme, eu vou fazer uma sinopse melhor do que a sinopse do filme. Porque já vai começar a minha crítica aí do filme. Um garoto cego volta de casa, sai pra caminhar na França, aí ele volta pra casa, o pai dele tá morto, só tinha ele, a mãe e o pai na casa, e ele, cego, é a única testemunha do que aconteceu com o pai dele. E ele vira a testemunha-chave do julgamento se a mãe dele matou ou não o pai dele. Uhum. Por que eu vou começar... Essa já foi a sinopse, né? Essa é a sinopse do filme. Aí qual é a sinopse real? Corta. Ah, tá. Qual é a sinopse real? Mulher perturbada... Que foi, Guito? Vai, pô, termina. É porque tu começou a rir na primeira frase? Bom, vamos lá. Uma mulher perturbada tem um filho cego e um marido também perturbado. O filho, um dia o marido dela aparece morto, ninguém sabe como nem porquê, e começa um julgamento pra definir se ele foi assassinado pela esposa ou se ele cometeu suicídio. E no final do filme, o filho dele escolhe se ele foi assassinado ou não. Aí basicamente essa é a história. A criança é praticamente irrelevante durante... Aí começa a minha crítica do filme. A criança é relevante durante 90% do filme. Mas ele é a coisa principal na sinopse. Eu já não gostei disso. Eu fiquei irritado, porque eu tava esperando uma coisa completamente diferente. Eu tava esperando um filme que a gente fosse ter que, tipo assim, se apegar muito mais a sons, entendeu? E questões de tipo, eu ouvi esse som vindo daqui e aquele vindo dali, então isso não pode fazer sentido. E Mas eu achei aí- que o filme... É questão da tua Oi? expectativa, né, também. Mas aí, eu sempre digo isso. O filme tem um trabalho de me preparar pro que é que ele vai entregar, entendeu? Isso tanto com sinopse, quanto com trailer, quanto com marketing. E eles não fizeram isso bem feito. Então, é uma crítica minha. Tu não gostou do filme, então? Não, eu gostei. Oxi. Tá. Eu adorei esse filme. Eu achei... Não, tipo adorei assim, demais. eu achei de um roteiro, assim, fechadíssimo. Eu achei muito massa. Dito isso, eu achei muito lento o começo. É rápido a parte do que você vê o pai dele, o pai do menino morrendo, né? Tipo assim, ele morre bem rápido, né? Nos primeiros 5 minutos ali, eu acho. Mas eu acho que pra começar ali a parte do tribunal, porque eu acho que o filme fica mais interessante ainda quando eles entram no tribunal. Mas até lá, eu entendo que é muito pra dar contexto pra gente de algumas coisas que estão acontecendo, né? Tipo assim, onde o menino tava, onde o que aconteceu, aí tem aquela primeira cena da entrevista, tal, tal, tal. Tem todo depois, que é ela falando com o advogado, explicando, andando pelos cantos, mostrando, pipipipopopó. Eu achei esse começo meio lento. Mas, tipo assim, chega num ponto ali que, tipo assim, se tu piscar no momento errado, pelo menos eu tive esse sentimento. Tu perde algum detalhezinho que eles estão explicando ali no tribunal. Que pode ou não, tipo assim, mexer com a tua opinião sobre se a mulher matou ou não. Eu achei bem massa. É toda não é freneticidade, tipo assim, não é como se fosse frenético, mas
É muita informação sendo dada o tempo todo, de uma forma dinâmica. Tipo assim, não é uma forma chata. Não é uma forma daqueles diálogos que tem muito exposição. Não é uns diálogos que tem muita exposição de graça. Sabe? Como, tipo assim, o personagem não tem contexto pra falar aquilo, mas ele fala só pra plateia entender, pra quem tá assistindo entender o que tá acontecendo de certa forma. Eu não senti muito isso no filme. Eu acho que, tipo assim, todo o diálogo ali foi muito realista, como aconteceria. E eu não senti como se eles estivessem querendo me dizer alguma coisa. Eles estão lá e a gente tá, tipo assim, realmente só observando. E eu acho isso muito massa. Quando um filme consegue fazer isso bem feito. Mas dito isso é só a minha visão geral, assim, do filme. A gente vai entrar em mais detalhes e tal, mas no grosso, gostei muito. Achei o começo meio lento. Eu queria começar falando que eu acho que freneticidade não é uma palavra, mas eu Eu não acho sou que o Aurélio, metade então. dos adjetivos ou palavras que a gente usa no podcast não são palavras de verdade. Então eu já não me preocupo mais com isso, sabe? Se vem na minha cabeça, eu já falo. É, engraçado, eu achei que o final do filme foi mais arrastado. Eu acho que podia ter acabado. Tipo assim, depois que acaba, eu acho que podia ter acabado o filme. Eu não vi nada muito importante ali no final que precisasse também, não. Mas é relativamente mais curto. Eu acho o começo mais longo, por isso que eu notei mais, mas eu também tinha umas partes ali no final que eu dizia, tipo, ah, acabou. E aí não acabava. Aí eu ficava, ah, acabou agora. E o que é que te fez gostar tanto desse filme, Guido? Porque Cara, assim, eu gostei, mas eu não achei ele nada. Meu Deus, que filme foda, entendeu? É tipo. pois é, ele não Divertido. tem. Eu não acho. Tipo assim, não tem um plot twist, assim, gigante. Ele não tem. Uhum. Um momento de grande surpresa. Mas eu gosto muito desse tipo de filme que é. Tem um mistério que está sendo desenvolvido. E eu gosto de ver as discussões, tipo, em cima disso, os argumentos para os dois lados. Não tem um lado certo ou um lado errado. E eu gosto disso. Tanto que isso já vai ser uma das minhas recomendações no final. Tem um filme que eu já falei aqui também, que é Doze Homens e um Segredo. Não, Doze Homens e uma Sentença, eu acho. 12 Angry Men. Que o filme todo é Uhum. sobre uma discussão de um júri se um cara é culpado ou não. Mas a grande parte é Eu acho muito. que. Não, deixa eu te cortar aí rapidinho, porque eu acho que tu já tá ficando com a. Tipo É. assim, tu tá. O filme, metade dele se passa no júri, realmente. Só que o filme não é todo no júri. O filme tem Não, muita cena fora, tem muita cena na casa, tem muita cena tem. nas neves e tal. Então, tipo, eu acho que ele não é essa discussão tão Não, ele tão não. debate como tu tá falando de comparação com 12 Angry Men. Não, não é. Ele realmente, 12 Angry Men é muito é uma discussão mais filosófica de tipo assim, do que deve ser feito, tal, tal, tal. Esse aqui é muito um negócio de se a mulher ela é culpada ou não. Tem os dois cenários, é um ou outro. Mas eu gosto de ver esse tipo de discussão, porque eles usam argumentos, tipo assim, muito válidos. Pelo menos eu achei, eu tava assistindo o filme e eu tava sendo convencido dos dois argumentos. Eu tava vendo o porquê de toda a agressividade do cara, do advogado que tava contra eles. Tipo assim, todo o jeito que ele falava me irritava porque eu pensava. Porque eu tava ali com a personagem, sabe? Até certo momento eu tava defendendo. Tipo assim, pela introdução que a gente tem, você defende ela. Você acha que ela não fez isso. E aí chega num ponto em que tantas informações a mais são reveladas que tu começa a pensar, tipo, pô, realmente tem muita coisa que pesa pra esse outro lado, e aí dá contexto pro cara tá daquele jeito. Ele não era só um advogado mau, assim, que queria ir contra dela. Dito isso, não Eu é não só. tive essa. Ah, não, foi mal, falei. Eu só. Eu não tive essa sensação assistindo o filme. Então talvez por isso eu não gostei tanto, entendeu? É. Eu tive a impressão que o promotor? Eu não sei. Era o Em cara que tava inglês é com a roupinha. prosecutor. É, que ele tava com a roupinha vermelha. Tal. É. Eu tive a impressão que ele era muito mais um misógino do caralho que queria fuder a mulher porque ela era mulher. Porque ele era um misógino, Eu não entendeu? tive essa impressão. Por... Eu acho que foi muito mais um negócio de, tipo, ele tinha um cliente dele que. Eu posso estar sendo levemente ingênuo, talvez, sabe, nessa pegada, mas. Ele tinha um cliente que ele não tem. O cara não tem como se defender. O trabalho dele é defender o cara. E o cara não tá lá. Uhum, Então ele realmente tem que pegar certo. todo o contexto que ele conseguir ali pra fazer a versão dele. Porque no grosso, tipo, eu acho que em nenhum caso vai se ter aquele. Tem todo, aquele negócio de toda história tem três lados, né? Tem o lado de um, o lado de outro e a verdade. E é legal a gente ter. Eu odeio Não, esse negócio. eu vivo com isso, porque, tipo assim, e nesse caso especificamente, você vê claramente que tem ali o lado dele e o lado dela, e a gente tá tentando decifrar ali o que que é o meio termo, o que que é o certo ou o errado ali. E ainda tem mais uma camada no filme que eu acho massa, que é tipo assim, todos os personagens, ninguém ali é bom ou é ruim. Tipo, a gente pode começar o filme achando que a mulher é realmente essa, tipo assim, todo esse
essa impersonificação do bem, que ela nunca faria isso e tal. E aí depois a gente descobre que ela já traiu ele. A gente vê algumas discussões dele, tipo assim, os argumentos que ela usa. A gente descobre que ela já usou a ideia dele pra um livro. E ela acha que, tipo assim, que tanto faz. Não que tanto faz, que ela até explica que ele já tinha dado permissão e tal, tal, tal. Mas enfim, a gente vê toda essa complexidade nos personagens que vai aparecendo durante o filme. E eu acho que isso dá muito mais. Traz muito mais coisa pro filme, sabe? Do que uma história em que a gente tá só tentando realmente parecido como essa, mas a personagem principal não tem nada que deixe a gente contra ela. Fica muito previsível. A gente fica desde o começo pensando já tal coisa, tal coisa, tal coisa. E nada muda esse pensamento. Sobre isso, eu acho que o que você falou tá correto mesmo. Realmente é um negócio muito legal que eles fazem de construção de personagens. O meu problema com quando eu comentei, porque isso que tu falou, essa parte da construção de personagens, os personagens não serem preto no branco, e é exatamente o que possibilita ter aquelas discussões dentro do tribunal, Uhum. é o meu problema quando eu critico a sinopse do filme, entendeu? Porque o menino não faz parte disso. E essa é a parte, é o cerne da história. Eu discordo porque tipo, eu concordo que talvez não tivesse tanto ênfase no menino, certo? Porque o filme não dá tanta essa ênfase também, mas eu acho que o negócio é porque a gente vê muito. A gente tá conhecendo aqueles personagens junto com o menino. Então eu acho que a gente vê muitas coisas da perspectiva dele no sentido de que, tipo assim, ele não sabia de nada sobre aquilo da mãe dele. Ele não sabia sobre a tentativa de suicídio do pai. Então, a gente tá ali vendo o tribunal e muitas vezes a câmera mesmo se põe na perspectiva do menino, como se a gente estivesse olhando pra mãe dele e da visão dele. Então a impressão que eu tive é que é muito como se o filme quisesse deixar a gente com o mesmo pensamento dele. E aí chega um ponto em que ele começa a duvidar, né? Ele fica com a dúvida de será que foi ou não foi? E aí ele até pede ajuda lá pra pessoa que tá com ele, tal, 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 pra saber como é que ele A decide numa Marsh. situação dessa. Então eu acho que toda essa pegada é muito porque a gente pega muita perspectiva dele no filme, e o outro é porque querendo ou não, foi o testemunho dele no final do filme e uma das lembranças dele ali no começo, né, que ele fala que ele se enganou. Eu acho que são duas coisas chaves aí no tribunal. Eu não sei se eu teria dado, se foi bom, na verdade, ter dado tanta ênfase pro testemunho dele, porque a impressão que pode ter dado no filme é que ela só ficou livre por causa daquele último testemunho dele, né? E Sim. isso aí eu não sei se precisava ter dado tanto peso. Mas não chegou a ser uma coisa que me incomodou ainda, porque eu achei uma cena massa, eu achei uma cena legal, eu achei que o menino se garantiu. É... De novo, isso me incomodou porque, como eu falei, eu fui pro filme esperando uma coisa diferente. Eu não fui esperando isso, porque. E aí é onde eu entro na minha crítica à sinopse do filme. Porque a única coisa que eu sabia desse filme era a sinopse, eu não tinha visto o trailer, nem lido nada sobre o filme. E a sinopse do filme é tipo 3 linhas, e uma dessas linhas todinha falando sobre como a criança segue a única pessoa que vai ajudar a solucionar o caso. É porque no Entendeu? grosso, E tipo, mas eu acho válido, sabe, até dizer isso. Porque não acho, mas porque é tudo uma bem. coisa que deixa tudo em dúvida, e aí é que pode ter gerado ou não o motivo da mãe dele ter sido acusada, acho que é a palavra. Um dos motivos da mãe dele ter sido acusada pode ser aquele engano que ele cometeu no começo do filme, que a gente mesmo não sabe se foi engano ou não, né? Porque ele fala com toda certeza tal coisa, e aí ele vai e diz que ele pode ter se enganado, então talvez por ele estar tentando enrolar ali, né, a impressão que dá é que ele estava tentando livrar a mãe dele. Talvez só pelo aquilo ela tenha sido acusada, sabe? Eu achei legal isso que tu falou do momento que a câmera passa a ver a perspectiva da criança. E talvez faça sentido. Talvez eu teria que reassistir pra ver minha opinião exatamente sobre isso. Porque tem um dado. mo- Pera. Tem um dado momento do filme Hum. que eu fiquei com a impressão de que o filme tá querendo que eu ache que ela é culpada. E Aham. tem momento que eu acho que o filme tá querendo que eu ache que ela é inocente. Eu senti que o diretor tava querendo brincar com essas perspectivas. Sim. Então, tudo bem. Só que continua a minha crítica à sinopse, porque mesmo isso que tu tá falando e eu achando que é uma ideia legal, mesmo tendo essa questão da gente ver a perspectiva da criança, ele não é a coisa mais importante no testemunho, na decisão. Eu argumentaria que ele é uma das, mas também acho que não É necessariamente é a mais porque eu importante. acho que ele tem muita pouca relevância no julgamento até os 45 do segundo tempo. Quando ele chega e fala que acha que dá aquele depoimento que o pai dele já tinha falado sobre se matar.
Então, E que mas. ninguém nunca sabia, sacou? Porque, tipo, Guido, o que é que me incomoda? Ali você tá. Durante todo o julgamento, a gente tem vários momentos deles falando: ah, mas isso daí é uma teoria sua, isso daí é o que você acha, isso daí é uma suposição que você tá criando a partir de um negócio que ninguém sabe a verdade. E aí chega nesse momento e o menino ele faz essa suposição. Esse momento é o final do filme. Que o menino fala que ele teve uma conversa com o pai dele e ele acha que hoje em dia, sabendo que o pai dele se matou, a conversa faz sentido que era o pai dele já falando que ia se matar um dia. E Mas eu acho, tipo, eu acho que tem mais pra isso aí, no sentido de que, tipo assim, até certo momento a gente não sabe se essa tentativa de suicídio aconteceu ou não. Então, até ali, tipo, ele pode não necessariamente ter associado a conversa do pai ou não, mas aí tem toda aquela parada dele, tipo, drogar o cachorro, ver o que que aconteceu e tal, tal, tal. E aí ele meio só que que aí, linka uma coisa à outra. Guido, eu acho que teria que ter dado mais ênfase na questão de teste da droga do cachorro, sacou? Eu acho que isso teria que ter sido mais relevante pro julgamento para fazer sentido. Porque ali você tá tendo uma prova concreta, um menino. E tem a Marge como testemunha de que o menino fez o teste. E não uma conversa que só o menino e um cachorro tiveram, Não, então, mas é lembram porque e no podem grosso, testemunhar. isso no grosso vai ser a mesma coisa, porque, tipo assim, tudo bem, ele deve ter contado a história do cachorro no tribunal, eu imagino. Porque eu acho que, Ele se eu contou. não me engano, Porque até o. é porque o testemunho dele começa logo no momento em que essa cena termina e eles comentam sobre isso. Então é tipo assim, méritos à diretora, porque tem muito filme que não faz isso, inclusive Avatar não faz isso, da Netflix, e é porque tem 8 episódios, mas eles não ficam repetindo coisa de forma desnecessária. Pô, eu já te mostrei essa cena acontecendo, agora presta atenção que a gente tá seguindo como se ele tivesse explicado essa cena pro júri. Aham. Não, Júri? pois é, mas Não então, sei, juíza. no grosso, tu tá dizendo que a gente devia que talvez se ele tivesse explorado mais o negócio do cachorro, ali pro tribunal, porque seria uma prova de certa forma concreta, porque tinha testemunha, como a Marge lá e tal, tal, tal. Eu acho que seria tudo no mesmo, por causa que tudo daria dependendo da experiência que o menino tá falando que ele teve durante, tipo assim, quando o pai dele teve sei lá, quando o pai dele vomitou lá os comprimidos, né? É tudo com base na memória dele de como o cachorro agiu naquela época. Não tem como comprovar como ele agiu naquela época. Porque no grosso, só o que ele fez foi dar um bocado de comprimido pro cachorro agora. É isso que tem sólido. Ele deu comprimidos pro cachorro, o cachorro passou mal. Ponto. Ninguém sabe como isso vai ser relevante ou não. É tudo com base nas memórias dele. Mas aí é exatamente isso que tu tá falando que eu falo que entra a minha crítica. Porque aí você pode puxar o histórico do cachorro no veterinário, quanto que ele foi. Quando o cachorro foi no veterinário, bate com o período de tempo que a. Como era o nome dela? Sandra? Acho que é Sandra, né? Sim, tava com o Não. que ela disse, né? Não, pois é, eu. E mas tu tá entendendo o que eu tô falando? Você tem ali pontos concretos que poderiam conectar as histórias pra ser mais relevante do que o menino dar um depoimento emotivo sobre o pai dele ter se matado. Eu concordo, mas tipo assim, eu acho que isso pode ter acontecido meio que por trás das câmeras, não necessariamente a gente precisava ter visto. Talvez fosse um comentário só, tipo assim, o negócio de botar uma frase necessária do advogado da defesa dizer algo tipo, e a história que ele tá falando bate com o histórico do cachorro no veterinário, que bate com a data que ela falou também, e tal, tal, tal. Realmente, talvez se tivesse botado essa frase ele teria sido legal. Mas, cara, dito isso, não senti, tipo, nessa falta disso. Eu achei tudo muito bem fechado. Porque eu também não tinha lido sinopse nenhuma, não tinha visto trailer nenhum. Eu sabia que era sobre um assassinato o filme. Ou, tipo assim, uma morte. Uhum. Ainda porque o nome do filme é Anatomia de uma Queda. Logo. Tanto que a minha expectativa era que ia ser muito mais um filme sobre investigação do que um drama de. Um julgamento. Drama de julgamento, né? Mas ainda Uhum. assim eu gostei. E ainda porque, tipo, isso aí já mudando um pouco o assunto. Eu acho que eles deixam a morte no começo tão vaga que dá espaço realmente da gente ficar, tipo assim, as mil e uma suposições aqui na cabeça. Mas ao contrário do que tu disse, tu comentou que tu achou que o filme tava, tipo assim, te levando pra um lado ou pro outro em diferentes momentos. Sim. Eu tive a impressão, pelo menos, e isso talvez seja uma coisa mais minha, né? De vendo o filme. De que o filme ele não me convenceu em momento nenhum de que ela talvez tivesse feito, sabe? Ele tava tendo Uhum. argumentos pertinentes o tempo todo, mas eu só tava pensando, tipo assim, esse argumento é foda. Como é que eles vão defender? Como é que eles vão rebater? Porque eu tava. O tempo todo eu achei que ela não fez, sendo bem honesto. Talvez a intenção do filme fosse fazer a gente duvidar mesmo. Eu não cheguei a duvidar, eu sempre achei que ela não tinha sido. A minha sensação era, ela é inocente e os caras estão jogando uns argumentos bons em como é que ela ia defender. Era isso que eu tava pensando. Então,
A minha sensação que partiu de ela ser culpada vem muito mais pelo clima do filme, né? Então tem momentos que você vê que tá todo mundo lá duvidando dela. Tem o momento que quando começa a investigação, que o menino fala que ouviu os pais discutindo, e aí eles vão lá e vem que não tinha como o menino ter ouvido, e aí o menino fala que ele se enganou, e aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, tipo assim, será? Será que ele se enganou? Será que ele tá mentindo pra proteger a mãe? Enfim, teve esses momentos que sempre me deixava a pulga atrás da orelha. Eu confesso que, tipo, durante o filme não, durante o julgamento, eu não fiquei com a sensação de que ela tinha feito, porque todas as vezes que tinham argumentos contra ela, e especialmente os que partiam da promotoria, eu acho. Os que estavam contra ela. É, eu ficava com a sensação de, como eu disse, esse maluco é um misógino do caralho e tá querendo forçar qualquer coisa que não seja Aham. a mulher perfeita do ponto de vista machista de como culpa, entendeu? Sim, sim. Cara, E tipo, eu super pra não mim, tive. Foi mal, Oi. foi mal, foi mal, foi mal. Não, não, diga. Todos os argumentos, porque assim, a gente ainda mais vendo a cena, por exemplo, ele falou lá, ele falou que ela já tinha traído ele antes, que tinha sido com uma mulher e tal. E aí ele fala da situação do começo do filme, da entrevista. E pensando, tipo assim, vendo a cena do começo, você realmente dá uma impressão de que ela tá flertando ali, né? Com a menina, porque ela tá o tempo todo perguntando, tá rindo, tá perguntando a menina, não tá respondendo muitas perguntas. Então, pô, eu acharia que, tipo assim, eu achei os argumentos deles pertinentes. Ele não me pareceu essa pessoa que tava lá só pra ser escroto, por exemplo. No começo, talvez, mas depois que eu descobri mais coisa. Ok, vamos assumir que ele tava flertando com a menina. Só que ainda, tipo, eu não consigo entender como ela querer pegar a menina vai pra ela assassinar o marido, sacou? Mas isso não é necessariamente por isso. Isso aí é tipo assim, isso aí é dando motivos do porquê que tava tudo desandando e chegaria até certo ponto. Justo. Ainda porque teve a cena que a gente não falou ainda, né? Que eu acho que é a melhor cena do filme disparado. Que é a gravação da discussão deles. Que é quando eles, tipo, eles falam no começo do filme, né, que eles tinham uma gravação e pipipipopopó. E aí a gente vê a gravação quando eles estão lendo a descrição da gravação durante o tribunal, passando o áudio. E, cara, Uhum. excepcional aquela cena. É uma briga com argumentos válidos dos dois lados, sabe? E é isso que eu acho massa. Eu não acho. Eu super acho. E quando eu vejo. Tipo, tudo bem que eu acho que a gente pode tomar partido. Tu pode achar que alguém tá mais certo que outro. Mas isso não tira o valor do argumento do outro, sabe? É tipo assim, não é uma briga que eu assistindo eu pensei, ah, nossa, eles estão brigando por isso. Claramente isso é só coisa do filme. Não, eu achei um contexto legal. E eles ainda deixam uma dúvida, porque como tu falou até, o filme deixa muitos. Não necessariamente tentando te convencer de uma coisa ou de outra que eu acho, mas o filme deixa muitas coisas em dúvida. A gente não sabe se o menino se confundiu mesmo ou não. A gente, querendo ou não, até o final do filme a gente não sabe se ela fez ou não. E durante essa parte a gente não sabe se o cara gravou de propósito ou não. Se ele Não. provocou A aquilo de gente não propósito pra sabe gravar ou não. se ele incitou a briga pra Isso, isso, poder fazer gravação isso, e ter ideia pro livro, né? isso eu quis Que é dizer. o que eles dizem, que tipo, ele já tinha feito outras gravações e ele já tinha mandado a transcrição delas pra um editor e não tinha Isso. tido resposta. Então E essa era cara, só mais uma e delas. cara, eu achei foda, por causa que, tipo assim, assim ela fala isso, né, no tribunal, ela diz assim, a gente discutiu, e eu até me pergunto se ele fez isso deliberadamente pra poder ter mais coisa pro livro. E aí, na mesma Uhum. hora, o advogado contra ela diz assim, então tu tá dizendo que tu é uma vítima? Cara, eu achei tipo assim, tinha uns argumentos que eu olhava e ficava assim, porra, Cara, muito rápido. Eu achei massa essas coisas, cara. eu não. Porque de novo entra essa questão da misoginia desse cara, entendeu? Que me incomoda. Mas Mas tudo bem. não sei, É bom. porque, tipo assim, tem um momento, eu não sei se é nessa cena ou se é quando eles estão discutindo com o psicólogo, que eu também acho uma cena maravilhosa, em que ela fala da situação de como eles eram como casal e ela comenta sobre o fato de que nada é perfeito, que como qualquer casal normal eles tinham briga, essas coisas todas. E aí o advogado dela, que é um amigo dela, tem uma hora que ele se levanta e ele começa a falar mal do marido como se o marido fosse um perturbado do caralho. E na hora que ele tá voltando pra cadeira, ela sussurra pra ele. Ele não era assim. Essa não é a pessoa que ele era. Sim. Ela fala uma coisa assim. E tipo, aí aqui fica na minha cabeça. Não tem como ela ter sido a criminosa, sacou? Porque
tem tantas coisas pequenas no filme, momentos que eles mostram ela sozinha, ou tendo atitudes que ela não precisava ter, Sim, que eu concordo. eu fico, pô, Mas eu acho que isso é um ponto bom do filme, né? Isso que tu tava falando, realmente. Talvez ele realmente não quis deixar entender que ela tinha feito ou não. Mas eu acho muito legal uma pegada do filme que eles botam, que é a gente tá vendo tudo, né? A gente não tá necessariamente lá. Então, para as pessoas que estão lá no tribunal tentando ver, meio que não importa, no sentido. O filme fala muitas vezes que a verdade não importa, o que importa é o que as pessoas vão sim. pensar. Tem diferentes momentos, tem diferentes coisas que acontecem no filme. Como tu falou até quando o psicólogo dele vai dar um testemunho e ele fala, tipo assim, que ele larga o pau nela. E aí ela vai e diz, tipo assim, é óbvio que ele vai falar mal de mim. Tipo, se a gente tá tendo problemas, é óbvio que toda a história dele vai ser como se eu fosse a pessoa errada. Do mesmo jeito que se fosse a minha história, ele seria a pessoa errada. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que esse filme tem argumentos muito inteligentes. Tem argumentos que não necessariamente são impressionantes, eles podem até ser óbvios, mas que da forma como eles são ditos e preparados, assim, tal, eu achei muito massa. Aí é só mais uma coisa, né? Tipo assim, que adentra, assim, do porquê que eu gostei. Então, eu Eu acho que a gente tava falando, a gente gostei muito começou um dessa... assunto e aí eu acho que eu cortei aqui o assunto falando de alguma coisa. Eu não lembro mais onde é que a gente tava. mas isso daí eu concordo contigo que eu gostei também, sabe? Dessas questões do tribunal e tal. Eu só acho que poderia ter sido mais bem feito, sabe? Não é que foi ruim. Uhum. É só que a minha expectativa pro filme que tá indo pro Oscar, um filme estrangeiro, porque geralmente quando o filme estrangeiro vai pro Oscar, ele não é só um filme bom. Geralmente ele é um filme muito foda. Porque é tipo, o Oscar tem filmes americanos e o resto do mundo todo. E o resto do mundo todo tem muito mais filme do que filmes americanos, sacou? Sim. Então, por uma questão simplesmente de probabilidade, geralmente um filme estrangeiro quando vai pro Oscar, ele é muito melhor do que um filme americano que vai pro Oscar. Mas enfim. Dito isso, eu acho esse filme bom o suficiente pra ir pro Oscar, tá? Não, então, eu não sei se eu concordo, sacou? Assim, hoje em dia eu já meio que desencanei, porque eu fiquei no negócio, tipo assim, não importa se o filme é bom, importa se ele pega numa questão social que tá sendo falada atualmente. Sim. Entendeu? Entendi. E filmes estrangeiros não costumam fazer parte disso, inclusive. Porque geralmente o Oscar é muito mais um evento pra americano do que pro resto do mundo. Então, quando é um filme estrangeiro, americano não liga, tá pouco se fudendo. Então... Eu tenho um argumento pra dizer que isso tá mudando porque Parasita ganhou, né, em 2020. Recentemente, eu acho. O melhor Pode filme. ser, mas enfim. Eu acho que foi A Viagem de Chihiro que ganhou como animação. E foi, tipo, o único anime que ganhou o Oscar na história. Todos os outros foram, tipo, Disney, Pixar, DreamWorks. Entendi. Então, sabe, não... Your Name não ganhou, né? Não sei se traduz muito bem. Your Name não ganhou, mas eu acho que foi indicado. Foi? É alguma coisa, né? Mas só voltando aqui, tu comentou que tu achou... Que, tipo assim, eu tava falando aqui da discussão deles, eu achei argumentos muito válidos, os dois lados muito válidos. Tu disse que não. É. Por quê? Cara, porque é o seguinte... Eu acho que ele se vitimiza demais, entendeu? O cara? E eu acho que o cara se faz muito de vítima. Parece muito... Eu fiquei muito com aquela sensação de, tipo assim... Ele fez merda, ele não se recuperou do acidente com o filho dele, entendeu? Cara, mas eu acho que isso é foda. Tipo assim, tem um argumento aí de que talvez se ele tivesse mais suporte... Porque, convenhamos que é foda, tu sabe? Tipo assim, a gente não tem filho, né? Então realmente a gente não tem como ter um padrão. Mas imagina tu ser, de certa forma, indiretamente responsável por alguma coisa assim que acontece. Pela cegueira do teu filho. Né? Eu acho que a culpa aí é foda. Tudo então, bem que não só necessariamente... que aí entra uma outra crítica que a Sandra deveria ter feito, que era... Tu é um péssimo psicólogo. Porque tu tá cuidando do cara tem 10 anos e ele ainda se sente culpado pela cegueira do filho, sacou? Não, que o cara é um psicólogo ruim, eu acho que já fica meio descancarado, né? Porque até o depoimento dele é completamente enviesado, né? Mas... É totalmente... Eu não sou psicólogo, eu posso estar falando besteira. Mas não, a gente fala merda aqui o tempo todo, deixando o... Não, eu sei, mas é porque, se eu não me engano, no filme... Calma, isso aqui eu não tô me enganando, isso aqui realmente acontece. No filme, o depoimento dele é completamente enviesado e passional. Uhum. E se eu não me engano, um psicólogo não pode fazer isso, entendeu? Porque no momento que você começa a ter um ponto de vista enviesado e passional, você começa a perder a possibilidade de julgar de forma neutra. Sim. Mas onde eu tô querendo chegar com isso, da discussão deles, é porque eu acho que toda a discussão deles...
Toda vez que ele chega e fala assim, isso aqui não é justo por causa disso, ela fala, claro que é, tu tá fazendo porque tu quer, eu não tô te forçando a nada. E ele nunca tem um argumento contra isso. Mas eu acho que, tipo assim, o negócio dele é tempo, né? Ele, tipo assim, não, ele argumenta que não se sente com tempo de fazer as coisas, tal, tal, tal. E talvez seja uma coisa só dele mesmo, tipo assim, dele se botou nesse, tipo, naquele fim de mundo porque ele quis e tal, 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 tal. Que é o Mas que não ela sei, fala, cara, tipo, a gente tá fazendo literalmente tudo que tu quer. Só que É. tu chega aqui e diz que a gente faz o que eu quero, da forma que eu quero. E no começo do filme, pra mostrar mais uma vez porque é que eu acho que ela é inocente, e o filme deixa isso bem claro, no começo do filme, ela fala pro advogado dela que eu saí do meu cu do mundo na Alemanha pra vir pro cu do mundo dele na França. Sim. Então, tipo, você vê que vai amarrando os pontos que eles não têm conexão um com o outro. Que se ela fosse culpada, ela não precisava fazer certos comentários que ela faz. Um outro comentário que eu queria fazer sobre essa cena, que ela faz, quando ela tá explicando a discussão no júri, ela faz um argumento muito bom que é tipo, a gente tava brigando, quando as pessoas brigam, elas exageram coisas, elas exaltam, elas Sim. gritam, é tipo coisa normal de briga. Só que, tipo, ali pra mim, e aí mais uma coisa do que eu falo sobre a misoginia e falta de bom senso do adversário, né? Do cara de vermelho. Uhum. Que o cara pega e fala assim, uma pessoa que briga, que grita com tanta vontade, realmente estaria querendo se matar, tipo... O que é que tem a ver, entendeu? Agora porque tu tá com muita raiva, tu não pode querer se matar. Ou porque tu tá... Não, mas Só se mata quem é que esse, calmo, tipo... eu acho que esse tipo de argumento é mais, tipo assim, se a pessoa, uma pessoa geralmente que quer se matar, ela estaria meio depressiva, não estaria, tipo assim... Não, macho, porque... Não, mas É entenda, tipo, isso daí... ele não tem como defender a pessoa, porque a pessoa não tá lá. Ele tem que partir de princípios que são óbvios. Tipo assim, se um casal tá brigando... Não é, mas isso não é óbvio, Guido. Não, mas Isso óbvio, não é óbvio óbvio. no sentido de, tipo assim, se um casal tá brigando, dá mais contexto. Se ele não estava depressivo, dá mais contexto. Porque a maioria de casos de suicídio, tal, não sei, não sei. Talvez a maioria de casos de suicídio a pessoa esteja depressiva antes. Então, tipo assim, talvez ele esteja seguindo nessa linha de pegar as coisas que são óbvias nesse sentido. Óbvias no sentido de que, tipo assim, talvez se a pessoa tiver depressiva, ela tende a cometer mais suicídio, tal, 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 tal. E aí ele Então, junta isso no argumento. só que essa tua fala já me incomoda. Porque, tipo, tu tá falando, talvez seja. Tipo, se fosse óbvio, tu sabia, sacou? O filme tinha que. Pra ser um argumento válido, isso. Tinha que ser óbvio que todo mundo que se mata geralmente tá depressivo e não exaltado. Não é óbvio. A gente não. Sabe? Não é Mas assim. então, a gente não sabe, porque, tipo assim, vai que tem estudos que. Tudo bem que isso eu tô especulando. Vai que tem estudos que dizem que é isso, sabe? Ok, se tivesse, tinha que ser apresentado durante o filme, porque eu tô vendo um julgamento. Então não é justo eles omitirem informação pra mim, telespectador, sobre um julgamento que é a história do filme. É, eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Porque eu acho que, tipo assim, talvez eles tenham falado e ele tava só puxando ali um argumento. Porque, querendo ou não, um lado tava o tempo todo Mas eles não rebatendo o mostraram o outro. que eles falaram. Não, eu entendo, mas é tipo assim, isso aí pode ter sido só um argumento fraco, por causa que eles estavam o tempo todo ali rebatendo qualquer coisa que o outro falava. Então, tipo, teve uma parada que eu achei meio idiota também. Mas eu achei idiota e ao mesmo tempo eu entendo porque que o cara fez. Tipo assim, ele pegou as histórias do livro dela e foi ler lá como se fosse ela falando dos sentimentos dela. Querendo ou não, tipo assim, ele tinha um argumento lá de que tinham coisas que aconteciam no livro que eram paralelas à vida dela e ela tava transpondo sentimentos. Então, tipo assim, o que não faria ser isso também, sabe? Isso é um argumento super fraco, pelo menos pra mim. Porque não tem nada, uma coisa não condiz com a outra. Mas é uma coisa a mais que ele pode botar ali que realmente talvez, tipo assim, transpareça alguma coisa, entendeu? Entender, eu entendo. Mas, assim, tudo bem. Eu entendo que o que tu tá falando, eu entendo que o teu ponto de vista é muito mais aceitar o que eles estão querendo propor, sabe? Só que o que me incomoda é a falta de coerência, que é como eu tô falando, que tipo, tem pra isso, algumas coisas que tu fala fazerem sentido, se eles não estão me mostrando acontecer, se eles não estão me dando os exemplos e colocando na tela, eu acho que não é válido, porque de novo eu tô vendo um julgamento. E quando você, por exemplo, pega a questão lá da dizer que é discussão falta deles, de coerência é forte. eu não acho. Eu acho que é exatamente isso. É tipo, esse argumento ele é válido porque o roteiro quer e esse não é porque o roteiro não quer. Tipo, eu tô assumindo, porque de novo a gente tá falando de um argumento Mas que você, Guido, se a está gente... supondo a lógica por trás dele. Não é nem isso, se a gente pegar esse argumento aí pelo que ele é, tipo assim, dizer, ele era uma pessoa cheia de vida e tal, 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 tal. Tá, tipo assim, pode ter sido só um argumento fraco só pra ele discordar de alguma coisa na hora que ela, tipo assim, que ela falou. Só pra tentar enfraquecer alguma coisa ali. Eu não acho que isso muda a dinâmica do filme, alguma coisa, entendeu?
Não é como se aquele argumento Cara, tivesse impactado de alguma forma a ponto de chegar e mudar o desfecho do filme. se isso tudo que eu tô falando, Gui, não é sobre a mudança do desfecho do filme, é sobre a minha crítica porque é que o filme não conseguiu. Deixa eu reformular aqui. É a minha crítica porque é que o filme não conseguiu me pegar tão bem. Que foi o que eu comentei antes de o filme em nenhum momento me fez ter a impressão que estava em jogo, sabe? Era sempre óbvio que ela não matou o cara. Toda vez que tinha algum argumento do ponto de vista da oposição em que ela era culpada, eu olhava e pensava, isso é misoginia, o cara tá ali falando merda, não faz sentido. Se isso fosse pra fazer sentido, ele tinha que mostrar provas e ele não tá mostrando provas. Tá sempre Mas eu acho partindo é de um exatamente ponto de isso. vista muito Eu acho que machista. tu tá partindo de um ponto em que ele teria como ter acesso a algum tipo de informação. Ele não tem. Tipo assim, o cara do outro lado só vai ter informação genérica, assim mesmo. Ah, eles eram um casal que brigavam, e tipo assim, ela já tinha traído ele, e tinha essa briga que eles tiveram. É tipo assim, nada disso necessariamente indica uma pessoa de que ela foi fazer um ato extremo de matar alguém. Sendo que ele tem que fazer uma narrativa disso, ele tem que fazer exatamente isso, ele tem que fazer construir uma história com essas informações básicas. Ele tem que fazer de um jeito em que as pessoas acreditem que ela matou. Certo. Por isso que eu não acho nada raso, eu não acho que nada que faltou coerência. Eu acho que o cara tá trabalhando com o que ele tem, sabe? Ele não tem como Não, cara. pegar uma coisa mais específica. Tá, deixa eu esclarecer o que tu querendo dizer. Essa parte aí que tu falou, eu concordo que ele realmente tá trabalhando com o que ele tem. O que eu tô dizendo que faltaria coerência é sobre essa questão que tu comentou de talvez a maioria dos casos de suicídio o cara é depressivo e não tem Não, costume de mas se eu tô fazendo exaltar. essa suposição Aí é pra que eu esse tô argumento. falando. Mas mesmo que não Eu seja sei, isso. mas aí. Ah, foi mal. Não, é porque o que eu tô querendo dizer é que se isso daí, se fosse realmente isso que o filme tivesse querendo passar, pra mim seria uma falta de coerência. Porque eu tô num júri onde eles estão mostrando várias provas, e aí ele tem um argumento que todo mundo sabe que faz sentido, só que eu, telespectador, não sei porque o diretor não quis me mostrar. É pra essa situação específica do Mas eu não suicídio sei que eu tô falando da necessariamente falta se de precisava coerência. ter exposto isso. A impressão. Claro que precisava. A impressão do bom senso, pelo menos pra mim, é justamente isso: é que gente suicida geralmente é mais depressiva. Pelo menos eu tenho essa impressão. Porra, pois eu tenho a impressão exatamente oposta. Não, mas aí a gente Porque tá. nunca. Porque tu nunca vê a história de gente que morre e a pessoa fica tipo assim, a gente sabia que ia morrer. Não, queria mais Não é uma comer, questão de saber se tava vai triste morrer o ou dia não. todo. Mas se. Não, eu sei, mas eu digo tenho porque, pra- tipo, toda vez que alguém morre, Guido, o pessoal fala, era uma pessoa tão animada. Toda vez que alguém morre, não, toda vez que alguém se mata. O pessoal sempre fala, é porque ele era uma pessoa tão feliz, se divertia tanto, saía tanto com os amigos. Mas olha o que as pessoas dizem quando alguém se mata. Por que esse cara não falaria o mesmo, entendeu? O jeito que as pessoas reagem. Era uma pessoa cheia de vida. Por que ele não pode usar isso como um argumento pra tentar enfraquecer o argumento de alguma coisa? É o que eu tô te dizendo. Esse argumento eu não acho que tu tá nitpicking. Mas eu acho que é um argumento que não influencia em nada o negócio. Por causa que ele joga isso e eu acho que isso aí é dispensado tão rápido. Porque é como se fosse só uma coisa que ele tá Não. falando justamente pra enfraquecer alguma coisa que ela tá dizendo. Não é um argumento dele, entendeu? Ok, pode se pegar outra cena aí, vamos falar do caso de traição dela. É outra cena que eu acho tipo assim, caralho, velho. Porra, só o que rola é casal se traindo, porra. É só o que rola. Mas quando o cara Entendeu? morre, João, e ninguém tem certeza do que aconteceu, e a única pessoa que tava lá na casa era a pessoa, e ela tava traindo ou não, Não, e aí, Guido, ela chega e o cara pergunta, como é que ele sabia que tu traiu na gravação? Ela fala, porque eu não traí. Eu falei pra ele, ele sabia que tava rolando. mas aí ela disse que no E, começo tipo, do ano ela traiu de novo. E ela não tinha falado. Aí foi um outro caso, que aí ela fala que dormiu com a mulher 2 vezes, aí o cara fala, então você não traiu ela só uma vez. Ela fica tipo assim, não, mas foi, eu traí com a mesma pessoa. Mas é o que eu tô dizendo, eu acho o cara que tá eu acho nitpicking. válido fazer isso. Eu acho super válido. Tu tá querendo enfraquecer a pessoa. Tu tá querendo fazer com que a pessoa minta. E ela já tinha mentido antes. Então, tipo assim, por que ela diria ali naquele momento que era só que foi só uma vez, mas não. Entendeu? Eu acho válido esse tipo de coisa, eu achei legal. Tudo bem, eu só acho que é tipo assim, é tão fraco que se eu fosse a juíza, depois do primeiro dia eu falava, cara, essa mulher é inocente. Bom. Entendeu? Porque eu não teve nenhum momento que ele teve um argumento que eu fiquei tipo assim, porra, isso daí foi bom, sacou? Mas é isso que eu tô dizendo, não vai ter esse argumento que foi muito bom, entendeu? O que vai ter é o Claro contexto que pode de tudo ter, e ele claro vai que usar pode isso. ter. Não, Guido. A pessoa não claro tá que lá pode pra ter. dizer... É só por... Bom, isso aí a gente vai concordar em discordar, porque senão a gente vai ficar aqui por mais 1 hora. Não, é só porque, tipo assim, Guido,
Isso daí, tudo depende do roteiro do filme. Mas não é E uma a questão de Justine, que roteiro. é a pessoa que Imagina escreveu que o a roteiro, pessoa ela não é tão boa assim. morreu. A pessoa. Não, não é isso. A pessoa. João, a pessoa morreu. Tu não tem como ter contexto, não tem como ter argumentos pra defender ela. O único argumento que tu tem é: tu sabe que a pessoa morreu e que talvez a mulher dele tenha sido matada. O teu trabalho é defender que ela matou, como se tu pegasse aquilo pra ser a tua verdade. Tu vai pegar todos os. Qualquer coisa que indica que eles estavam brigando, que eles já tiveram algum estresse um com o outro. Qualquer coisa que dê a entender que ela pode ter se irritado muito a ponto de fazer tal coisa, porque ela se irritou a ponto de jogar copo, por que ela não poderia se irritar a ponto de ter um momento ali, pegar uma faca e empurrar o cara? Porque o cara tinha o dobro do tamanho dela. Eu E como concordo, eu eles não falam logo no acho que começo é. do filme, não teria possibilidade dela ter conseguido matar ele do jeito que os caras estavam dizendo que ela matou. Bom, Tu tá entendendo por que, que eu digo que é fraco, é um negócio que é tipo assim. Que é o meu problema com o filme é esse, porque em nenhum momento o filme me convence de que existe a possibilidade dela ter matado o cara. eu não acho. É o que eu tava dizendo, eu não acho que o filme tentou te convencer. Eu acho que ele tava contando uma história em que eu acho que tinha argumentos pros dois lados, não necessariamente. Mas. É. Então, é porque só porque. Tudo bem, não quero voltar a discutir, mas é só porque, pra mim, é exatamente isso. Não teve argumento pros dois lados, porque se tivesse, o filme teria conseguido me convencer em algum momento, sacou? Aham. Então, enfim. É. O meu problema com o filme ele é de uma questão fundamental do roteiro do filme. Sacou? Aham. É. Eu. Eu gostei ainda. Eu não Não, eu concordo. também gostei do Eu filme. não concordo muito aí com os argumentos, mas enfim. Mas eu também gostei do filme. Mas o. Achei massa toda a cena do menino lá se debatendo, tipo assim, o que que ele aceitaria como verdade, né? Porque ele não É, necessariamente tem foi certeza legal de uma mesmo. coisa ou de outra. Aí eu achei o debate ali legal. Isso foi legal mesmo. Eu achei legal a discussão, mas eu fiquei com a impressão de que foi meio tipo. O menino deu nó tático na margem na hora que ele pega e fala assim: Ah, então eu tenho que simplesmente escolher um lado. E ela fala: Não, você não é pra escolher um lado, você é pra decidir no que você acredita. E eu fiquei tipo: É literalmente a mesma coisa. É, mas foi. Mas eu achei a discussão aí legal. O último detalhe que eu achei legal também, no final do filme, quando ela ganha, ela tem uma discussão lá com a advogada e ela diz que quando você ganha, você espera algum tipo de recompensa, né? Mas a sua recompensa ali no caso é. Tipo E assim, continuar a vida. ainda mais na situação dela, continuar a vida com o marido morto, que partindo do É, princípio que ele tenha cometido é, suicídio. Então, tipo assim, é você continuar a sua vida de uma forma pior do que tava antes. E isso é porque ela ganhou. isso é foda. Eu achei, tipo assim, uma brincadeira ali. Foi bem rápido, mas eu achei massa. Ah, Não, é muito relevante, porque, tipo, meio que não importa o que acontecesse, eu não ia ganhar, eu só ia perder menos. exatamente. É, isso. É essa impressão que dá mesmo. E outra coisa, tu não ficou com a intenção, com a sensação de que tinha meio que uma tensão amorosa entre eles dois, que Pra nenhum dos dois caralho. tinha com. No final ali, pra caralho. E eu tava tipo assim, por favor, não faça. É, Não fiquem juntos. então, isso também me incomodou, sabia? Porque eu fiquei meio que, tipo, tem essa tensão e nada acontece com ela, então Mas eu por que acho que que tá tendo? eu acho que talvez a intenção do filme tenha sido dizer, tipo assim, como eles conviveram muito tempo, porque querendo ou não, a gente no meio do filme ali, a gente tem um pulo de um ano, né? Sim. Talvez eles tenham convivido tanto a ponto de que talvez eles queiram, mas que sabem que seria errado, por assim dizer, sabe? Alguma coisa assim. Essa é a impressão Eu que eu só acho tive, pelo que. menos. Porque tem toda hora que eles se olham ali e tal. A impressão que eu tive é que ela estivesse dizendo que, tipo assim, que não daria certo, sabe? Eu não gostei dessa brincadeira romântica, não. Eu também acho que talvez não De novo, precisasse. e ainda mais como eu falei que eu acho que o final foi mais arrastado, né? Essas cenas começam a acontecer mais pro final, inclusive. Sim. Então. É foda. Eu acho que poderia ter cortado ali, tipo assim, sei lá, assim que ela ficou livre acabava, ou assim que ela encontrasse o filho dela ali acabava também. Ah, é. Não, com certeza. Aquela última cena dela no apartamento, eu fiquei esperando. Eu falei, eu olhei pra ti e falei assim, cara, tomara que ela pegue a arma do crime e jogue fora. É, eu tava Pra, tipo. esperando algo assim também, cara. Tipo assim, ia ser Porque loucura. se Tipo rola assim, isso, ia ela ser um limpasse desfecho tão ela, foda. ela pegasse uma faca que ela tinha escondido e, tipo assim, limpasse alguma coisa. Ia ser É, loucura. não, podia ter sido uma besteira, sabe? Tipo, qualquer besteirinha só pra gente ficar tipo o peão de Inception, só pra gente ficar com a pulga atrás da orelha. É, mas ao mesmo tempo eu acho que. Eu acharia isso foda. Mas eu acho que a intenção do filme, na verdade, era muito mais da gente ver como era o casamento e a família dessas pessoas do que necessariamente uma história de crime, entendeu?
Eu acho que é muito mais uma exploração de Uhum. personagem ali, de quem eles são, como é que eles se relacionavam, do que quem matou, por exemplo. Knives Out, Entre Facas e Alguma Coisa do... Knives Out é maravilhoso. Pois é, então eu acho que era muito mais essa a intenção. Não sei se tu já assistiu... Eu tô largando todas as minhas recomendações, sabe? Mas aí no final eu reúno elas. Não sei se tu já assistiu Marriage Story, uma história de casamento, da Netflix. Adoro, acho fantástico. Acho massa também, adoro também. Então eu vi muito um paralelo desses dois, no sentido de que só são situações diferentes, mas você nos dois filmes é você entendendo a história daquele casamento. Não, tu falando, eu tava aqui pensando em Marriage Story, sabia? Pois é. Aí. Falando de Marriage Story, né? Eu acho que Marriage Story tem história de casamento, acho que é em português. Sim. Tem exatamente o negócio que eu acho que falta nesse filme. Que as discussões que ocorrem durante o filme, eu não lembro. Faz tempo que eu assisti. Mas eu não lembro de ter a sensação de que, tipo, isso é fraco, esse argumento não é fraco, Entendi. essa discussão não é necessária. E esse filme, isso aconteceu. Tu falou que o argumento do cara era fraco lá na discussão deles, mas eu acho que é muito tipo assim, eu não acho que ninguém fica chateado de graça, entendeu? Então, eu acho que ali ele tava com raiva, já devia ter muita coisa, talvez ele realmente tivesse. Ele que tava querendo ter tempo, já tinha falado com ela antes, e aí tava essa parada de ter ficado muito sim, e ela tava meio foda-se, meio largada, assim, tipo, eu tô vivendo a minha vida, tu devia se preocupar em viver a tua, em vez de se preocupar tipo assim, em compensar pela culpa que tu sente do acidente do teu filho, em fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Dito isso, na discussão eu concordo mais com ela, sabe? Mas eu acho os dois lados ali válidos. E é muita vibe que eu tenho com assistindo Marriage Story também. Não, eu também, assim, eu entendo o que tu tá dizendo de que ninguém fica chateado de graça. Talvez o que faltava pra ele era um pouco de carinho, sei lá. É. Mas Porque eles também não dormiam junto, né? E tal, sei lá. mas é só porque eu fico sentindo, tipo, o tempo todo. Ele fala, não pode ser assim, por que não? Entendeu? Enfim. Não, pois é, eu concordo mais com ela, mas na hora lá, eu acho válido os argumentos dele também. Eu acho que. Eu concordo, tipo, 90% com ela. Mas enfim. Os 10% que eu concordo com ele é a parte da briga, que eu fico, tipo, ela não precisava ter jogado o copo. Pronto. Mas é foda também, pô. O cara deve ser inseguro por causa que a mulher já traiu. Ainda mais traiu logo depois. Ela traiu ele depois do acidente porque ele tava mal. E ela disse que ela Mas tinha ela fala, necessidades, tipo. cara. Porra, eu achei isso foda. Mas ele passou, tipo, 3. Ela comenta que foi, tipo, fazia 3 anos que eles não transavam um negócio assim. Agora pronto. Mesmo que fosse 3 ok. anos. Assim, Enfim. claramente ela não era uma pessoa. Ela não era tão apaixonada por ele, entendeu? Tipo, ela tem uma hora que ela fala pra ele, tipo assim, eu não ligo pra essas coisas de casal. Então, você vê que ela ali também, ela não era exatamente a melhor das esposas. Sim. Mas dito isso tudo, eu acho que todo mundo do filme tá muito bem. Ouço dizer até que talvez fosse um... Não, é porque eu acho que ela foi indicada. Acho que ela foi indicada a melhor atriz. A Sandra Eu ia falar isso. Bullock. Ela foi. Mas eu queria até que um menino tivesse uma indicação pra coadjuvante. Ah, não, nem queria não, ó. Eu gostei. É porque o Oscar não dá Oscar pra criança, né? Mas eu gostei bastante. Ainda não? Acho que não. Posso estar falando merda também. Mas todo mundo muito bem no filme. A menina, inclusive, ela também... Eu sei que ela também tá em Zona de Interesse, que a gente tinha combinado de assistir também. Mas não sei quando é que vai sair esse episódio aí. Uhum. Dito isso, quer pedir a conta? Ok. Eu acho o filme legal. Eu me diverti, entendeu? Eu fiz minhas críticas aqui ao filme, porque eu acho que é válido. Tipo, é o que... Eu assistindo o filme fiquei com essa sensação e tal. Mas isso não tira o fato do filme ser bom. Ainda assim é divertido. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de um filme assim meio de drama deveria assistir, porque é legal. Uhum. Eu não tenho muito pra falar da parte técnica do filme, tirando o fato de que o filme parece ser barato, e ele... Só que ao mesmo tempo eu gostei muito do fato dele ter... E, tipo, quando eu digo que ele parece, porque ele foi barato. E eles não ficam tentando esconder isso, sabe? E aí, de novo eu tô falando isso, mas é porque eu tava assistindo nesse instante. Avatar é um pouco triste que você vê a cena e você fica tipo assim, isso não pode ter sido caro, tá tão mal feito, sacou? Uhum. E eu acho que o fato... Tinha cenas desse filme que eu olhava e falava assim, cara, Avatar era pra ter sido feito dessa mesma forma. Tinha funcionado tão melhor, sabe? Sabe quando tu pega uma câmera de celular ruim que ela pega e limpa todos os poros da tua cara e tu fica parecendo uma massinha?
Sim. Eu tenho a impressão que isso acontece com o Avatar e eu fico pensando, tipo, como que esse filme é mais barato que Avatar e não é assim. Ele tem a impressão de ter sido mais bem feito. Então a Foda. produção do filme é boa, apesar do preço. Tem várias cenas que eu assistindo e ficava tipo assim, putz, isso é muito filme dos anos 80. A cena do carro, por exemplo, eles na pista à É, noite e tal, enfim. tá legal. Mas o mérito técnico mesmo vai pra Sandra Hüller, que é a atriz A Sandra principal, também. No filme. que faz a Sandra Voister. É... Mas sim, pegando o meu final agora. Cara, eu acho esse filme massa. O começo tava me enganando ali e tal, mas quando eu acho que ele engata com força. Eu acho que a parte mais legal do filme, como eu falei, né, é muita parte de argumentação dos dois lados. O João acha isso um pouco fraco, mas eu acho a parte mais legal do filme. E eu acho muito massa a complexidade que a gente vai descobrindo assim dos personagens também. E eu acho legal que o filme não dá uma conclusão necessária ali pro final, tipo assim, fica muito pra você. Por mais que eu acho que o filme pesa muito no fato de que ela é inocente. Se eu tivesse que questionar alguma coisa ali na história, realmente seria isso. Que eu acho que teria sido mais legal se ele tivesse tentando fazer a gente, e eu não sei se essa era a intenção dele, mas se ele tivesse tentando fazer a gente se questionar sobre ela tinha ou não. Mas eu acho legal toda a perspectiva que ele dá em cima do filho, de que a gente tá descobrindo a mãe ali e a situação das brigas junto com a criança. E a gente vê a criança duvidando da própria mãe, sabe? E esse tipo de coisa. Então eu acho que isso, eu achei toda essa parte muito legal e o final ali eu achei massa também. Todo o terceiro ato. Dito isso, eu dou. Eu vou dar um 8,5 pro filme. Eu ia dar um 9. Mas eu mudei aqui de última hora. O 9 é porque é o que eu tô dizendo, tipo, eu acho que pra eu dar um 10, o filme tem que pegar muito no emocional. Esse filme não pega. Eu só acho ele muito bem feito, muito bem escrito, muito bem argumentado, tal, tal, tal. E ele não tem nenhum plot twist, assim, que te faz ver o filme diferente e tal. Não que um filme 10 pra mim precisasse ter isso. Porque, tipo assim, eu acho que eu dei 10 pra questão de tempo, por exemplo. Ele lá não tem um plot twist nem nada assim. Mas precisa pegar e esse filme não pegou. E aí, o 8,5 é mais porque teve essas partes meio lentas que eu acho que podia ter sido um pouco mais rápidas e tal, que me incomodou um pouquinho. E também que eu acho que teria sido mais legal ainda se fosse esse embate, tipo assim, tentando te convencer das coisas. Então é mais isso. Eu fico com o meu 8,5 assim nesse filme. Eu Eu gostei tava com a muito. impressão que tu ia dar tipo assim um 9,5. Tu tava defendendo o filme com tanta garra, com tanta Mas eu adorei vontade. esse filme. Eu, tipo assim, eu gosto de muitos filmes, sabe? Mas os filmes só chegam a um outro patamar pra mim quando pegam em outras coisas. É tipo assim, de novo, eu também gostei do filme. Só não tanto quanto tu, mas eu gostei do filme. Tu daria um 8,5, João? Talvez um 8. Olha, tá quase lá então. Então a gente discutiu aqui pra É. quase nada no final das contas. É. Beleza. Recomendações. Eu falei quais são as minhas. Eu tenho três. Eu falei duas. Eu falei 12 Homens e um Segredo, 12 Angry Men, História de Casamento, porque eu acho muito parecido. E eu botei aqui um extra também, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Eu acho relativamente ali mesmo clima. A história não é muito relacionada, porque é bem diferente. Mas eu acho que é mais mostrando, tipo assim, aconteceu uma situação, e aí você tem que conhecer a dinâmica familiar pra entender por que aquela situação aconteceu. E aí eu acho que é um toquezinho legal. Mas se eu te falar que eu nunca assisti esse filme por causa do Ezra Miller. Justo, eu não culpo. Mas é bem legal É o porque, filme. tipo assim, eu não sabia desse filme antes. Eu acho que inclusive foi tu que falou dele pra mim, não lembro. Mas aí eu já conhecia o Ezra Miller, só que do filme do Harry Potter. E eu já tinha abuso dele naquela época, eu acho que ele é um ator tão ruim. Eu peguei um abusinho dele também. A única coisa que eu tinha preparado pra recomendação era 12 Angry Men. Também por causa dessa questão de júri e tudo. Uhum. Mas, pensando aqui assim com meus botões nas nossas discussões, teve dois filmes que eu achei que seriam legais. Porque tem essa pegada de discussão e de tipo assim, quem tá certo, quem tá errado e tal, né? Cães de Aluguel do Tarantino, Hum. que o filme todo se passa dentro do depósito lá e eles debatendo sobre quem que é o traidor. Aham. Tu já assistiu? Não. Quero assistir, tá na minha lista. Olha. Olha, e eu acho que tem tipo assim, 1 hora de filme só. O filme todo é Eu, tipo eu, uma eu vi hora. que é curtinho, eu quero ver. E o segundo é Oppenheimer. Por quê? Ou é só uma recomendação a mais? Porque tudo bem que o filme tem toda a história dele, só que a história dele é contada através do julgamento. Ah, é verdade. Eu lembro que eu assistindo Oppenheimer, no começo eu tava tipo assim, óbvio que o Robert Downey Jr. é do bem, óbvio que ele tá tentando ajudar o Ele é Oppenheimer. o Homem de E Ferro. no final, é tipo isso, entendeu? É o Robert Downey Jr., porra. E no final, eu tava tipo assim, não, mano, não acredito que ele é o vilão, que filha da puta. Justo, é legal. Só pra comentar rapidinho também, eu assisti ultimamente
Eu não sei se tu conhece o filme Um Dia. Eu acho que eu já falei algumas vezes nesse podcast que a Mariana adora eu vivo dizendo isso. Mas saiu uma série da Netflix que adapta o mesmo livro. Um Dia, o nome da Netflix. Eu não dava nada pra essa série. Eu achei que ia ser mais uma série de romance Netflix. Daqueles romance bem ruim. Eu me surpreendi muito, porque eu adorei. Eu adorei a série, tipo assim, eu acho que todos os atores estão muito bem. Eu acho que a série dá mais profundidade aos personagens do que o filme, né? Logicamente. E as cenas mais pesadas, assim, de drama na série teve mais peso pra mim. Tipo, eu fiquei mais pegado, assim, né? Do que no filme. E eu achei massa. Então, tipo assim, pra quem gostou do filme de Um Dia e quer assistir, quer ver, assim, tá pensando em ver a série, eu acho a série massa. Pra quem não viu o filme, veja a série também. E aí veja o filme depois, porque o filme tem a Anne Hathaway, tem seu mérito. Mas eu só queria comentar isso aí rapidinho também. Outra série que eu vi foi Senhor e Senhora Smith, mas a gente tá pensando em fazer um episódio. Mas eu já vou dizer que a série é ótima também. Mas enfim. Eu vou dormir aqui, porque são 8 horas, mas eu ainda tô no fuso da França. Então pra mim são meia-noite, eu tô morrendo de sono. Bom. Tchau.